Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é o nosso melhor amigo, nele a gente pode confiar. Vamos cantar mais uma vez. Eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, Jesus, ele é o nosso melhor amigo, nele a gente pode confiar. Jesus, 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 ele é o nosso melhor amigo, nele a gente pode confiar. Aí tem aquela parte que a gente tem vergonha, que a gente canta uns para os outros. Crente é um ser envergonhado às vezes, não é verdade? Mas eu queria que você fizesse comigo, você cantasse para a pessoa do seu lado. Pastor, por favor, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, pisa nessa timidez. Amém? Você vai fazer como eu. Você só pode ser feliz tendo Jesus no teu coração. Por que tem gente que está olhando o celular? Calma, continua. Eu tô vendo gente com o celular assim. Hein? Você tá vendo a letra no celular? Não é isso não, irmão. Por favor, em nome de Jesus, seja obediente. A desobediência não vem de Deus. Você só pode ser feliz tendo Jesus no teu coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus. Só mais uma vez, teu coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no teu coração. Tendo Jesus no teu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que Deus fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Uma vez, eu vi o Danduque dizendo, lá no Angelim, no momento de uma pregação, ele disse: se hoje eu fosse pregar o meu último sermão, se hoje eu tivesse a chance de pregar a última palavra da minha vida, eu digo a vocês que eu pregaria essa palavra que eu vou pregar agora. Ele disse isso. Eu queria usar as palavras dele. Se eu pudesse pregar o último sermão da minha vida hoje, eu pregaria essa palavra que eu vou pregar para vocês hoje. Se eu soubesse que eu iria morrer após esse culto, essa seria a mensagem da minha vida. Pastor Ribinha diz que nós não podemos ser pregadores apenas, temos que ser mensageiros. Então, não podemos ser alguém que traz uma pregação, mas temos que ser alguém que na nossa pregação tem uma mensagem. Eu diria, meus irmãos, que depois de 10 anos de caminhada pastoral, de 10 anos de caminhada como pastor, mas tendo a minha vida inteira servindo a Deus, eu diria que essa é uma mensagem que eu pregaria como a última mensagem da minha vida. Por quê? Essa palavra, ela fala sobre um fundamento, ela fala sobre um alicerce, ela fala sobre um estabelecimento de algo que não pode, não deve ser corrompido. Quando você constrói uma casa, a primeira parte e a parte mais forte dela tem que ser o alicerce. Porque uma casa com um bom alicerce, ela será bem construída. Se for um alicerce que não tem boa qualidade, então aquela casa tem um sério risco de ser destruída. E o alicerce, preste atenção, o alicerce da vida cristã chama-se Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele, através da sua morte e ressurreição, nos trouxe a vida eterna. E Ele mesmo um dia virá nos buscar e nos levará para morarmos juntos com Ele. O nosso Jesus, o Jesus bíblico, é um Jesus simples. Ele é tão simples que na verdade nem conseguiram dar para Ele um título. Uns chamavam de mestre, outros de Senhor, alguns até de Jesus mesmo. Até brincaram com os títulos que deram a Ele como Rei dos Reis. Jesus em nenhum momento exigiu que fosse chamado por algum título, mas Ele simplesmente era Jesus, aquele que se despiu da sua glória, que deixou a sua glória, se tornando homem, se tornando gente como nós, unicamente porque Ele nos amou. E Ele sabia que aquele sacrifício era importante para que nós hoje tivéssemos acesso à vida eterna. Eu tenho andado bastante assustado com tantas coisas que eu tenho visto e que têm descaracterizado o Evangelho. Estratégias que dizem ter o propósito de alcançar vidas, mas que na verdade são estratégias antibíblicas. Estratégias são necessárias, mas não a qualquer custo. Uma igreja como a nossa precisa ter estratégias para conquistar. Paulo foi um estrategista. Ele mesmo disse: me fiz de tudo para ganhar a todos, mas não a ponto de se tornar um pecador para ganhar pecadores. Paulo, ele tentou entender o coração e o que se passava na mente das pessoas para levar até a elas um evangelho contemporâneo, um evangelho atual. Nós como igreja, no século em que vivemos, diante da modernização, da globalização e de tudo que tem acontecido, o acesso que nós temos ao mundo num clique do celular. Você pode falar com alguém no Japão se vendo através do seu celular. Nós temos acesso a uma era moderna, mas
essa era moderna não pode ser tão moderna a ponto de apagar o que é mais simples. Ela não pode ser tão moderna a ponto de entrar dentro da igreja e destruir aquilo que é mais primordial, que é o princípio, a simplicidade de que nós somos aqueles que amamos Jesus e Jesus nos ama. Então temos que pregar um evangelho atual, no sentido de comunicar de forma atual. Mas eu tenho me preocupado com algumas coisas que eu tenho visto. Porque, meus irmãos, o evangelho ele continua sendo simples. As pessoas complicam tanto. Algumas até dizem, eu não sei evangelizar. Eu quero te dizer que o evangelismo começou de forma simples. Só dizendo assim, tudo bem, Jesus ama você. Ele deu a vida dele por você na cruz. Eu sou de uma época que se entregava ainda folhetos nas praças com dizeres bíblicos simples. Com textos, com versículos. Eu ainda sou muito jovem, me considero alguém também não arcaico. Eu acredito que sou um homem até moderno, mas nós não podemos esquecer de que o mais simples foi o que foi pregado por Jesus. A palavra de Deus nos ensina em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, ou seja, quer não, a tempo ou a fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que Paulo está falando a Timóteo é, prega a Bíblia, Timóteo, em qualquer era, em qualquer momento da sua vida, em qualquer circunstância, pregue a palavra, mas não te esqueças, pregue uma palavra que tem doutrina. O que é que ele quis dizer aqui? Ele não estava falando de uma igreja, Assembleia de Deus, Batista, até porque naquela época não existiam essas igrejas, era a igreja do Senhor na cidade. Nem se falava ainda nos templos, como o pastor Francinaldo disse muito bem, no treinamento de células. Mas o que Paulo está dizendo é cuidado, pregue a palavra, mas cuidado para pregar realmente a palavra. Pregue realmente o que a palavra diz, não saia fora da Bíblia. Não tente tornar o evangelho mais agradável para que alguém o aceite. E aí nós entramos hoje numa era em que muitos estão pregando, como eu disse uma vez, um evangelho de baixo nível, meus irmãos. Vem para a igreja, Jesus vai te dar um carro novo. Vem para a igreja, Jesus vai te dar uma casa nova. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é, vem para a igreja, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vem para a igreja, só Jesus pode curar teu coração, transformar a tua vida e te dar vida eterna. Vem para a igreja, porque só Jesus tem vida abundante para te dar. Só Jesus. Vem para a igreja. Não é para ter vantagem alguma, é só para você entender que você precisa de uma família. Você precisa se congregar, se relacionar, gerar relacionamentos com seus irmãos. Mas muitas vezes pregamos um evangelho tudo em nome de se encher uma igreja que se torna muitas vezes cheia de pessoas vazias. Nós temos, queridos, que pregar o evangelho verdadeiro. Ao passar dos anos, a igreja sofreu mudanças consideráveis em sua estrutura. Algumas são boas mudanças. Então, algumas mudanças são necessárias e outras não. Basta a nós, na verdade, identificar aquilo que é saudável, aquilo que nós temos realmente que nos abrir para que mude. Mas basta nós identificar também que mudanças são antibíblicas, estão fora do contexto da palavra de Deus. As mudanças em termos de estrutura das igrejas, da época de Paulo para hoje. Naquela época nem haviam templos como os nossos. Não haviam lugares como nós temos agora. Mas o povo
como nas células se congregava nos lares. Eu não sou contra templo, até porque nós temos aqui um templo, precisamos dele. Como que nós vamos nos congregar na chuva? Logo no Pará que chove tanto. Precisamos de um lugar que nos ofereça a estrutura, mas o que a gente precisa entender é que a igreja, ela é muito mais do que esse templo aqui. A igreja somos nós. Nós usamos esses chavões, não é pecado, é uma forma de falar. Essa é a casa de Deus. A palavra fala, casa de oração. E nós dizemos isso, mas na verdade nós entendemos biblicamente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, através do seu Espírito, Ele fez uma escolha. E qual foi essa escolha? Habitar no ser humano, naqueles que creem em Jesus como seu único Filho, como Salvador. Então, através do Espírito Santo, Ele habita em nós. O homem tem procurado encher o vazio do seu coração com tantas coisas, mas só existe uma forma de preencher o coração de um homem, é com a presença de Deus. Porque senão você tem aquela sensação constante de insatisfação com a vida, de que falta alguma coisa, de que você precisa de algo mais, e a tua alma, ela é insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Você compra um relógio agora, depois sai o lançamento, você já fica querendo ele também, e você não vai se saciar nunca. Só a presença de Deus pode trazer equilíbrio à nossa alma. E as mudanças, elas vêm acontecendo então. Houve uma época em que as pessoas iam à igreja e elas nem entendiam o que estava sendo pregado, porque tudo era pregado em latim. Houve outra época que as indulgências eram vendidas. Alguns saíam nas ruas dizendo: eu tenho um pedaço da cruz de Cristo, se você quiser eu posso vender para você. Talvez não seja assim hoje, mas é bem parecido. É muito parecido. Mas o que eu quero dizer para vocês essa noite é que o Espírito Santo nos convida para um evangelho em que simplesmente tenhamos um relacionamento com Ele. Um evangelho em que simplesmente tenhamos comunhão com o Espírito de Deus. Então, as mudanças, algumas delas que aconteceram, foram necessárias. Mas algumas outras que têm acontecido na igreja brasileira, eu vou falar para vocês, são mudanças que não podem fazer parte da nossa vida. Nós não fazemos tudo a qualquer preço, não. Nós vamos até onde a palavra de Deus nos permite. Mas algumas mudanças, elas então não são necessárias que aconteçam na nossa vida. O nosso Deus, por exemplo, Ele é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele é imutável. A Bíblia, ela é a mesma desde sempre. Não existe outro caminho para o céu. Desde que Jesus deu sua vida na cruz do Calvário, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se modernizar é importante, mas isso não pode ser feito de maneira a negligenciar a simplicidade do fundamento que já foi posto, que é Jesus. Escute isso. Se vestir indecentemente ainda é pecado. Comer demais continua sendo pecado. Não respeitar as autoridades ainda é pecado. Pedir a bênção dos pais, eu acredito que ainda é uma prática que precisa ser feita. Dizer eu te amo nunca vai ficar ultrapassado, nunca vai ficar obsoleto. Não, dizer eu te amo sempre será algo atual e necessário. Perdoar, pedir perdão, dizer por favor e obrigado, tudo isso, meus irmãos, não muda. São princípios da palavra de Deus, princípios que nós precisamos estabelecer e mantê-los na nossa vida. Valorizar a sabedoria dos mais velhos. Outro dia eu tive o prazer de jantar com uma senhora de 95 anos.
Foi uma pena porque eu não pude conversar com ela, mas ela viu Belém nascer. E eu me lembro de um irmão precioso que nós tivemos aqui na igreja, irmão Firmo, chamávamos ele de Dadá. Numa época em que eu assumi a igreja e as pessoas, elas tinham preconceito por causa da minha idade. Alguns diziam para mim mesmo: você é muito jovem para pastorear uma igreja. Só que o seu Dadá era cego. Seu Dadá, eu acho que tinha quase 90 anos, por aí. E ele era cego, então por muito tempo ele conversou comigo sem saber que eu era jovem. Ele achava que eu era um senhor, alguém. Ele sabia que eu era o pastor, então quando eu chegava, que eu falava, ele não enxergava, mas então a audição dele bem aguçada: pastor, você chegou. E ele só foi saber que eu tinha 26 anos depois de um bom tempo em que nós éramos amigos. Morava aqui à frente. Então eu ia para lá, ficávamos conversando. Aquele homem, ele tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento de Deus, e nós ficávamos ali, às vezes, horas conversando. No dia que ele teve um momento de partir para a glória, ele me chamou. E eu me lembro que ele disse assim: pastor, eu vou sair daqui enxergando. Eu acredito nisso. Eu acredito, está chegando a hora do senhor ver tudo. Na verdade, o senhor vai ver mais do que eu. Aí eu disse assim: seu Dadá, se porventura o senhor morrer primeiro que eu, tem como o senhor dar um abraço em Jesus e dizer que foi eu que mandei? Pastor, pode deixar comigo. Se eu for na frente, eu abraço Jesus e digo que foi o senhor que mandou. Então está fechado o nosso acordo. Mas aquele homem, com tanta sabedoria e tanta coisa para contar, mas os jovens de hoje desprezam a sabedoria que recebem através dos próprios pais. Daqueles que caminharam muito mais, que aprenderam muito mais, que foram muito mais longe. Mesmo que eles não tenham a faculdade que você tem, mas as experiências de vida que eles têm, você vai ter que comer muito feijão para tê-las. Agora na Bíblia, agora na verdade na Europa, eles estavam tentando editar a Bíblia. Mudar certos textos para que a Bíblia se adequasse a algumas áreas da sociedade. Para que o que alguns estão fazendo da sua vida como pecado, não seja visto como pecado pela igreja, porque é preciso mudar a Bíblia, ela está antiquada, ela está ultrapassada. E por causa de uma tentativa de modernização do Evangelho, o mundo tem sofrido sérias consequências, meus irmãos. E isso tem entrado, infelizmente, nas nossas igrejas e mudado até a nossa forma de ver o Evangelho. Eu penso que muitos têm sido atingidos de maneira profunda. Eu tenho cantado, vocês têm visto essas canções assim antigas? Não que eu não goste das canções novas, mas algumas eu realmente não entendo mais a letra. Eu não sei o que essas músicas estão querendo dizer. Elas são tão diferentes e as pessoas querem inovar de tal forma que deixam a música incompreensível. A gente não entende o que a letra está falando. Nos dias de hoje, um púlpito como esse, agora o nosso culto transmitido pela internet, o palco se torna um altar para o mundo. Então nós temos que ter cuidado naquilo que pregamos, naquilo que divulgamos, para que possamos realmente reproduzir aquilo que Jesus nos ensinou. Qualquer um prega qualquer coisa, e isso atinge pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ei, irmão, entenda uma coisa, por favor. A Bíblia ainda é a mesma quando nos ensina que nós temos que dar bom testemunho aos que nos cercam. Você ainda precisa ser um crente que dá bom testemunho. Uma época atrás, os crentes saíam de casa com a Bíblia embaixo do braço. Aí o pessoal começa a tirar brincadeiras, né? Olha lá o Bíblia, olha lá o crentão. Tu é crentão mesmo, trazendo Bíblia para a igreja. Cara, tu é crente mesmo. Ao invés de dizer: cara, parabéns. Que bom que você está saindo de casa com a tua Bíblia. Que bom que você está vindo à igreja trazendo tua Bíblia. Eu não sou contra ter a Bíblia no computador. Eu tenho, no celular. Eu tenho. E eu uso, eu estou usando aqui agora. Mas
em favor da modernização, nós saímos de um ponto de extremidade e fomos para outro, totalmente radical, em que ser crente agora é ser descolado, tá? Se o cara usa terno e gravata, ele é cafona. Crente agora tem que andar de calça rasgada no joelho para ser moderno, cara. É assim agora. Eu estou falando alguma coisa que é verdade, irmão. Se a gente é um pouquinho mais comportado como eu, a gente sofre porque a gente já fica cafona, né, pastor Emerson? É assim que está agora. Então a igreja, ela saiu de um extremo e ela foi para o outro. Eu quero te dizer que aquele irmão da Assembleia de Deus que usa terno meio-dia, ele não é menor, inferior ou menos crente do que nós. Só porque ele usa um terno, porque ele acredita que Deus merece um terno meio-dia. Ele acredita que ele quer dar o melhor dele para Deus, então ele veste o terno dele, ele põe a gravata dele, e ele vai para aquela oração no sol quente, meio-dia. E as pessoas zombam disso, nós zombamos disso às vezes, mas aquele homem no coração dele não está fazendo nada mais, nada menos do que o melhor dele para o Deus que ele ama. Então a gente sai de um ponto e vai para outro em que a gente começa a atingir os nossos próprios irmãos. Começamos a denegrir a imagem daqueles que não fazem parte do nosso círculo, que não estão na nossa panela, que não estão na nossa congregação. Nós precisamos ter cuidado, porque estamos começando a não viver um evangelho que foi o evangelho pregado por Jesus. A diferença entre uma pessoa tradicionalista e uma pessoa tradicional, nós fazemos até brincadeira sobre os pentecostais, né? Eu tenho um monte de amigo que faz brincadeira com pentecostal. O pentecostal vai orar e já começa a rodopiar e dá um mortal no ar. E o pessoal inventa as histórias inúmeras. Não é assim? Que o pentecostal é barulhento. Eu não sou pentecostal, não. Né? Não, eu sou pentecostal. Eu quero te falar, meu irmão, que o Pentecostes aconteceu no dia em que 120 homens estavam esperando a descida do Espírito Santo. E naquele lugar chamado cenáculo, línguas de fogo repartidas, um vento impetuoso soprou e o Espírito Santo encheu aqueles homens, eles saíram profetizando. Eu quero te dizer que ser pentecostal também é ser tradicional, porque é uma tradição do cristão buscar o Deus vivo. Eu não sou tradicionalista, alguém fechado para as mudanças, eu sou tradicional. Eu, Heber Trigueiro, sou um crente tradicional. Por quê? Porque o Pentecostes aconteceu há muito tempo atrás, mas ele continua vivo dentro de mim. Eu mantenho a tradição de que o Espírito Santo é fogo, meu irmão. De que o Espírito Santo enche, de que o Espírito Santo transforma, de que o Espírito Santo faz algo sensacional na nossa vida. Então nós precisamos entender que ser tradicional não é ser careta. Ser tradicional é viver a Bíblia, é manter a tradição da palavra. É manter. E eu vou te falar, você vai no supermercado, as coisas tradicionais são as melhores, irmão. Só se você não concordar comigo, tá? Você vai lá pro café. Hã? Ah, tá. Minha esposa já está falando. Nós brasileiros temos essa mania de dar o nome da marca para as coisas, né? Por exemplo, Cotonete. Mas Cotonete não é o nome do negócio, é a marca. O nome é Palinetes de limpeza. É verdade. Aí você põe Cotonete. Quer ver? Não, por favor, não fique ofendido. Absorvente feminino, como é que as mulheres chamam? Moldes? Oh, não, mas a maioria fala. Não, ainda fala. Mas tudo bem, tudo bem. Agora vamos lá para o tradicional. Você vai lá para o café, tem um café mais fraco, o mais forte. Qual é o melhor? É o tradicional, que é o equilibrado. Não é verdade, irmão?
pessoal inventa um monte de chocolate novo. Mas qual é o melhor chocolate? Aquele que você comia, aquele que você gostava. Aquele... Não, nem tem mais esse aí da onça, viu, Adriano? Já esse aí já deixaram de fabricar. Mas ser tradicional é bom. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: meu irmão, por favor, seja tradicional. Nós somos assim porque guardamos a tradição bíblica. O tradicionalista, ele é diferente. Um grande professor de Yale, Pelican, definiu sabiamente a diferença entre tradição e tradicionalismo. Esta é a fé morta dos que vivem e aquela é a fé viva dos que morreram. Estamos mais para o tradicionalismo em nossas igrejas do que para a tradição. No tradicionalismo, o homem, as instituições são o centro, a razão das coisas. Há uma busca desenfreada pela aparência, pela visibilidade. É impressionante como os tradicionalistas fazem questão das coisas pequenas, que nada acrescentam. São como os religiosos da época de Jesus, que só viam o cisco no olho do próximo e não enxergavam a trave no seu olho. Eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. O tradicionalismo é uma doença caracterizada pela megalomania, pela vontade intensa de aparecer, de publicar seus feitos em toda parte. São religiosos de final de semana. Valorizam mais a organização do que o organismo. Tem gente que está brigando mais pela placa da igreja do que pelo bom relacionamento entre os irmãos. O tradicionalismo está centrado no ego. Ele valoriza muito a aparência e o passado. Aliás, vive de passado. Não há sensibilidade, empatia e muito menos simpatia. É insuportável viver com um tradicionalista. Paulo enfrentou o tradicionalismo nas várias cidades por onde passou. Era composto de judeus que obedeciam, entre aspas, à fé. Paulo os chamou de inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre e só se preocupam com as coisas terrenas. O tradicionalismo é implacável com os que erram. Pune implacavelmente a luz do legalismo que lhe é peculiar. Tem dificuldade, à semelhança do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, de perdoar, de aceitar e de ter comunhão. É impressionante a dureza de coração dos tradicionalistas. Eles querem que a sua opinião sempre prevaleça. Eles não querem mudar, eles não querem se abrir para o novo. Ser tradicional não é não se abrir para o novo, é apenas se abrir para o novo, sem que isso corrompa o fundamento. Eu não aceito outro evangelho que não seja o de Cristo. Eu não aceito que venham me pregar um evangelho que não esteja baseado na palavra de Deus. Sobre o tradicional, ele aceita as mudanças e estratégias necessárias, desde que isso não fira a palavra. Alguém aqui foi da época que não era permitido usar bateria e guitarra na igreja? É? Mas tu é tão novo, Gu? Tá bom. Acabou de dizer que eu sou velho. Não podia. Tá? Quer ver outra coisa que foi um negócio tremendo? Aqui mesmo na igreja, eu fiz isso comendo. Máquina de cartão de crédito na igreja. Meu Jesus, estão profanando o altar de Deus. A máquina. Só que nós vivemos num tempo onde as pessoas às vezes não querem andar com dinheiro. Elas querem ofertar no débito. Não é ofertar de qualquer forma. Ninguém está profanando nada. Tem coisas que nós temos liberdade para fazer escolhas. Meu Deus, mulheres usando calça jeans. Isso quando começou no Brasil, nas igrejas, isso aí foi motivo de escândalo, irmão. Na verdade, o jeans, isso é engraçado demais. Quem está usando uma calça jeans aqui hoje? Levanta a mão aí. Uma roupa jeans. Você sabe que o jeans ele foi inventado na época de Woodstock. Os hippies usavam jeans.
Quando alguém usava uma calça jeans, era uma manifestação de rebeldia contra a sociedade. Eu estou usando um jeans. Então, era uma forma de se rebelar contra os padrões do momento. O povo andava de terno, gravata, chapéu. O cara me aparece com jeans rasgado. Então, era um sacrilégio você usar um jeans. Hoje, nós pastores pregamos de jeans, irmão. Isso começou lá em Woodstock, no meio dos hippies. E quem usa jeans hoje? Nós. Então, tem coisas que não vêm contra a nossa fé, que a gente pode mudar, que a gente pode modernizar, melhorar. Na Inglaterra que tem a tradição. Um inglês típico, ele não pode fazer cirurgia plástica. Você pode ver que o príncipe é William. Não é o Charles não, é o filho. É o William, casado com a Kate. Você vê que ele está ficando careca? Você acha que aquele homem não tem condição de fazer um implante? Será que ele não tem recurso para isso? E por que ele não faz? Porque um cidadão inglês típico, tradicional, ele não pode mudar o que está naturalmente acontecendo. É assim. Principalmente a realeza. Eles têm que ser o padrão. Eu vou te falar, meu irmão, se o meu cabelo cai e Deus me dá dinheiro, eu faço um implante. Eu combinei com o pastor Emerson, vamos nós dois para Goiânia e vamos voltar de tupete de lá. Soprando o tupete para cima. Ele falou que só está esperando o restante dos meus caírem. Pastor, não, eu não sei, pastor Adilson já está acostumado, não vou convidar ele. Quem quiser, a gente faz uma caravana, pega a van do pastor Ivan e vamos para lá. Pastor Ruth, dá tempo. O teu já dobrou o cabo da Boa Esperança aqui no meio. Mas ainda está quase desligando a ilha central. Então, irmão, vou te falar, você vai ver, o pastor está ficando careca, de repente eu apareço aqui com tupete. Eu não vou ter vergonha, não vou ter problema com isso. Então, eu estou brincando para te falar que tem coisas que podem ser mudadas, mas tem outras que não. Quando colocamos iluminação na igreja, que é isso? Está parecendo uma boate. Olha aí, tanto refletor. E essa fumaça. Meu Deus, o que é isso? Esses jovens, que negócio é esse? Mas depois o tempo vai passando e a gente observa. Tudo faz parte de uma simples estratégia para atraí-los para Deus. Mas os religiosos da época de Jesus, em sua maioria, eram tradicionalistas, não tradicionais. Pois por causa de seu tradicionalismo não creram em Jesus. Eles não aceitaram as mudanças necessárias. Eles entendiam que o Messias viria em glória. Viria em glória, rico, poderoso. Mas aonde Jesus vem nascer? Numa manjedoura, irmão. No lugar mais humilde que podia, foi que Maria, sua mãe, deu a luz a ele. Então Jesus veio quebrando os padrões do tradicionalismo. Só que eles não foram capazes de aceitar aquilo. Eu quero te dizer algo. Deixe Jesus quebrar o teu coração e fazê-lo novamente. Se você tem padrões, se você tem coisas, talvez você precise desconstruir algo para permitir que o Senhor construa algo novo em você. O que é mais difícil do que só aprender é se permitir ser reconstruído por Deus. Queremos que as pessoas aceitem o nosso corte de cabelo vermelho, azul. Tem até uma irmã preciosa aqui na igreja que tem um cabelo azul, acho fantástico. Queremos que elas aceitem essa nova geração de jovens cristãos com piercing e tatuagem. Eu pergunto, mas onde está a misericórdia e o amor que Jesus pregou nisso tudo? Onde está o amar uns aos outros? Será que em nome da modernidade temos atingido a fé das pessoas? Não podemos sair de um extremo para o outro. Precisamos pensar que talvez algumas coisas não deveriam deixar morrer o que é tradicional. Eu tenho alguns amigos pastores que eles são bem diferentes. Já trouxe alguns aqui. Um deles, talvez se ele ouvir essa mensagem um dia, é o Leandro Barreto. O Leandro, ele não tem nada a ver com pastor tradicional, irmão.
Eu amo o Leandro está alcançando muita gente lá em Taubaté, milhares de pessoas, agora está abrindo igrejas no Brasil. Mas eu vou te falar, eu precisava de um pastor como o pastor Joaquim, alguém com cara de pastor. Pastor Joaquim não tem cara de pastor? Ele chega aqui, camisa por dentro, né? Aquele cinto dele, ele chega e ele... É bom estar aqui com os irmãos. Esta igreja é amada. Você já treme o coração por dentro, rapaz, com a unção do homem. Eu tinha que ter um pastor daquele. Se aparecesse na minha vida um Leandro Barreto, tá? Pastor da Poema. Se aparecesse na minha vida alguém tão diferente de 10 anos atrás, eu não sei. Eu acho que eu não aceitaria muito bem. Mas dentro dos meus padrões, eu precisei de um pastor que tivesse cara de pastor, de pai para mim. Só que o Leandro, moderno, é um homem de Deus. Você está entendendo isso? Então, eu não sou tradicionalista quanto a ele. Não sou. Ele é um homem de Deus. Eu vou trazê-lo aqui outras vezes. Mas nós precisamos ter cuidado. Porque em nome da modernidade a gente tem mudado demais. Um homem que enfrentou o tradicionalismo na Bíblia foi José de Arimateia. José de Arimateia foi aquele que pediu o corpo de Jesus. Ele era conhecido por ser de Arimateia, a cidade da Judéia. Foi segundo os evangelistas, os evangelhos canônicos, os 4 primeiros evangelhos, os evangelhos reconhecidos. Um homem rico, senador e membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu e que formava a suprema magistratura. Seria o supremo de hoje. Seria um homem de alta autoridade e importância no governo. Mas a Bíblia relata que ele era discípulo de Cristo, mesmo que secretamente. Está lá em João 19:38. José de Arimateia era um rico comerciante, dono de uma frota de navios que faziam exportação, principalmente de minérios, para toda a região da Palestina até a Britânia. Era simpático às ideias de Jesus e frequentemente visitava secretamente a casa de Simão à noite, quando Jesus se hospedava lá. Ninguém sabia. Ele estava lá conversando e bebendo de Jesus. E conversava com ele por horas. E José de Arimateia, mesmo enfrentando talvez o preconceito, a crítica de toda a sociedade por ser quem era, ele foi e pediu o corpo de Jesus. Por favor, me permita cuidar de Jesus. Eu tenho um túmulo, porque você sabe que a tradição era que aqueles que fossem crucificados fossem deixados lá, apodrecendo, sendo comido pelos animais. Eles ficavam lá expostos até apodrecer. Mas José de Arimateia disse: isso não vai acontecer com Jesus. O meu amigo Jesus não. Por favor, eu tenho um túmulo chique. Eu tenho uma caverna especial. Era para minha família, mas eu dou ela para Jesus. Me deixa cuidar do corpo dele. E ele coloca Jesus com todo amor e respeito, quebrando o tradicionalismo, não se preocupando com os seus colegas de Sinédrio, ia dizer, com aqueles que estavam à sua volta, ia dizer, não, ele revelou seu amor por Jesus. Ele fez aquilo publicamente. Mudanças devem acontecer na história, mas estamos falando hoje das mudanças que têm, na verdade, dificultado o fato de que o Evangelho deve ser pregado e vivido com simplicidade. Temos tentado usar palavras modernas e complicadas para pregar a simples palavra de Deus. Estamos tentando, meus irmãos, reinventar a roda. Não importa se vocês conseguem ou não usar palavras bonitas, apenas preguem o Evangelho. Jesus ama você. Nós só precisamos dar uma olhada em alguns dos discípulos de Jesus. João, o que se dizia, ele mesmo falou dele, dizendo que ele era o mais amado. Era bipolar. No momento o cara era tranquilo, generoso, no outro ele queria matar os outros mesmo, né? Vamos mandar descer um raio aqui para acabar com a raça desse cidadão. Pedro era imperativo, tenso, ansioso. Mas um dia ele é cheio do Espírito Santo, ele sai pelas ruas profetizando.
E na sua pregação 3.000 almas se convertem a Jesus. Tomé era paranoico, inseguro, incrédulo. Mateus poderia até ser um cobrador de imposto corrupto, provavelmente ele era, quando Jesus disse: larga isso aí, vem me seguir. Judas era pura aparência, dissimulador, o traidor. Eu pergunto a vocês, quantas mudanças Jesus causou naqueles homens? Quanta mudança Jesus causou no coração daqueles homens, simplesmente pregando o evangelho com a sua vida. Nós nem precisamos saber falar, mas apenas sermos bons cristãos para influenciar pessoas através do nosso bom testemunho. Eu estou caminhando para terminar. Te peço só mais alguns minutos. Minha pergunta então para você essa noite é: você entendeu que existe um fundamento, esse fundamento é Jesus, mas a minha pergunta é: que tipo de material você está usando para construir sua vida? Ouro, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? A Bíblia diz que o material que nós usarmos para construir a nossa vida, ele será provado pelo fogo. E quais materiais serão resistentes a esse fogo? O material que nós usamos, ele vai fazer a diferença. A palavra de Deus nos ensina, nos incentiva a construir nossa casa sobre a rocha. Esse é o alicerce, Jesus Cristo. Mas o material que nós usaremos sobre este alicerce tem muita importância. Eu tenho chegado a algumas conclusões na minha vida. Depois que eu me tornei pastor, eu comecei a conhecer os bastidores da vida pastoral. Me decepcionei muito, porque conheci muitos homens que se diziam ser de Deus e na verdade no íntimo não eram. Cheguei a ouvir um pastor dizer para mim aqui em Castanhal: vamos competir para ver quem ganha mais gente, quem tem mais ovelha. Mas eu disse para mim mesmo: Deus, eu não fui chamado para viver um evangelho de competição. O Senhor não me chamou para mostrar que eu sou o pastor da maior igreja, que eu tenho o maior conhecimento, que eu sou o melhor pastor, não. O Senhor me chamou simplesmente para que eu pregue o evangelho e ame pessoas. Eu não vou participar disso que está sendo pregado por aí, do que está acontecendo, não. Senhor, eu quero viver o evangelho simples. Eu quero viver o evangelho bonito, o evangelho da salvação, da vida eterna, o evangelho da Bíblia, o evangelho de Jesus. E o material de má qualidade, ele compromete a estrutura. Prédios já caíram por terem sido construídos com material ruim, de baixa qualidade. Obras tiveram que ser refeitas. É aquela história que diz que o barato pode sair caro. Não queira começar algo em sua vida sem o mínimo de instrução sobre o assunto. Uma construção mal feita pode custar caro no futuro. Você quer ser líder? Você quer ser alguém que vai frutificar, que está à frente? Então aprenda com os menores. Comece a fazer o que você está fazendo com excelência na sua célula. Ajude, sirva, para que um dia você esteja no altar pregando a palavra. Aqui mesmo na igreja nós estávamos batizando muitas pessoas, mas muitas estavam se desviando. Porque eu decidi batizar essas pessoas sem dar o curso de batismo completo. Eu falei: vamos voltar atrás, isso não está dando certo. Nós podemos batizar menos, mas os menos eles vão ficar firmes. Vamos voltar a ministrar devidamente aquilo que é necessário. Eu quero te dar alguns conselhos finais. Te dizer que o verdadeiro avivamento não é essa explosão que está sendo pregada. Esse avivamento, eu vou para uma conferência, o céu vai se abrir, o fogo vai descer, eu estou transbordando. Isso é que é poder de Deus. Para mim o verdadeiro avivamento é quando você sai dessa conferência e se mantém crente. Você se mantém crente. Eu quero te falar que o fogo que assa a carne não é a labareda. A labareda queima, irmão. O fogo que assa a carne é o fogo baixo. Mas ele está ali constante, aquela brasa queimando, queimando, queimando. Aquela carne vai ficar poderosa, meu irmão. Mas se você põe um fogo altíssimo, aquilo queima por fora e fica
cru por dentro, horrível. O verdadeiro avivamento é quando um crente se mantém crente a vida inteira. O cara começou crente, ele está a vida inteira amando, servindo Jesus. Ele pode não ser um cara explosivo. Meu Deus, o homem grita na hora do louvor, chora. Ele é quieto lá no canto dele. E daí? Mas é um bom homem, é um homem de Deus. A Bíblia diz em Levítico que o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diz para o irmão do seu lado: o fogo tem que arder continuamente, meu irmão, no teu coração. Fica tranquilo se você não está numa explosão, numa euforia. Não. Eu vou te falar, eu acho que não tem uma pessoa mais... Eu só falo porque eu sou pastor. Se eu não fosse, eu acho que eu nem falava. O cara mais tímido, mais quieto, seria eu aqui, meu irmão. Vou te falar, tem uns amigos meus que eles saem fazendo aviãozinho na igreja. Alguém já me viu fazer aviãozinho na igreja? Eu não tenho coragem para isso. Eu sou tranquilo, eu fico aqui no meu canto, fecho meus olhos na hora da adoração, eu não vejo nada, e eu me entrego para Jesus. Eu estou aqui com Deus. Então, fica tranquilo, fica em paz, seja você mesmo, mas de coração inteiro para Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele está aceso, ele está queimando, ele é constante. Primeira dica é essa: seja constante. Para de inconstância. Seja firme, inabalável, abundante na obra do Senhor, como diz em 1 Coríntios 15, 58. Mude apenas o que você realmente necessita mudar. Não faça algo só porque você viu alguém fazendo. Faça porque é necessário para a sua vida. Você não tem que fazer porque você viu alguém fazer. Faça se isso é bom para você. Faça primeiro por você, e que esta mudança seja depois pelos outros. Entenda. A gente fica acusando os outros de alguma coisa. A mudança tem que acontecer primeiro em nós. E quando você muda, você não muda pelo outro, você muda primeiro por você. Você cresce por você. Você ama Jesus por você, e depois você conquista. Ame o teu próximo como a você mesmo. Como eu disse, eu já quis entrar em crise me comparando muitas vezes com outros pastores. Não, seja quem Deus te chamou para ser. Segundo, conheça a palavra. Não seja seduzido por outras doutrinas. Fique com o que a palavra de Deus diz. Terceiro, mantenha sua convicção de fé, mesmo quando as circunstâncias não te forem favoráveis. Provérbios 4:23, esse é o versículo da minha vida. Diz, Bill Hybels diz que você tem que escolher um versículo que vai pautar a sua vida. Escolha um versículo do qual você vai se lembrar nos momentos mais difíceis da sua vida. Esse é o meu. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Para, meu irmão, para de ser um crítico. Por favor, em nome de Jesus, isso não vai te levar a nada. Para com isso. Para de criticar todo mundo, para de criticar a política, a sociedade. Meu irmão, você quer agir biblicamente? Então ore, meu irmão. Ore. Para de postar essas charges que denigrem nossos governantes. Para com esse negócio. Para de passar essas mensagens pelo Instagram. Para com isso, gente. Nós somos cristãos, nós somos gente de paz. E se nós queremos que a sociedade mude, eu quero te falar que o teu post no Instagram não vai causar porcaria nenhuma. Não vai fazer nada. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer da vida. Porque enquanto o cara está criando uma charge dessa, ele podia estar de joelho orando.
Deus, ajuda meu prefeito. Ajuda ele, Senhor, dá sabedoria para ele. Eu acho estranho essas coisas. Eu vou te falar. Quando foi, pastor Emes, que o prefeito aqui assumiu a cidade? Você sabe como esse homem assumiu essa cidade? Por que a gente só serve para tacar o pau, para criticar? Por quê? Meu Deus, eu não estou concordando com o que é errado, mas você acha certo? Você, como uma pessoa de Deus, ficar passando mensagens depreciativas, ele é uma autoridade, meu irmão, em nome de Jesus. E toda a autoridade foi constituída por Deus. Quando você está criticando, você está falando mal de maneira depreciativa, você está fazendo algo contra Deus. Entenda isso. E aí depois a gente tem uma vida amaldiçoada, não próspera, e fica perguntando: o que é que eu estou fazendo? Por quê, Senhor? Porque você é um crítico inveterado. Tua vida é isso. Tua esposa te serve um café, é ruim, é horrível. Você vai para a academia, a máquina de exercício não presta. Você vai num restaurante, o garçom te atendeu mal. Você chega na igreja, o diácono foi, o único que errou foi ele, não viu você. Aonde você vai, você tem uma mira nas coisas ruins. É aquilo ali, ó. Você vê o que não presta, e você então ressalta tanto o que não presta, que você deixa de viver o que é bom e ser grato pelo que é bom na sua vida de Deus. Meu irmão, guarda tua fé, guarda teu coração. Não entulha ele não, senão você vai ter morte, não vida. Preserve o que você aprendeu de bom e deixe para trás aquilo que não foi bom. Eu termino dizendo, termino mesmo. Não atrase as coisas de Deus porque você não tem uma estratégia nova para usar. Deus não está falando mais comigo, pastor. Eu oro, parece que eu não ouço. Então continue fazendo o que Ele mandou você fazer da última vez. Não muda não. Ele não falou de novo? Faz o que Ele mandou fazer da última vez. Continue sua caminhada como Jesus. Com Jesus, como já tem sido. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos permitir que as más conversações, que as más ideias corrompam os nossos bons costumes. Você foi chamado para aquilo que é mais simples. O evangelho nunca foi complicado, nunca foi complexo, nunca foi difícil. Seguir Jesus é simples. Amar Jesus é muito simples. Eu espero que eu esteja cultivando uma igreja simples. Entenda que ser simples não é ser simplista. Não é ser simplório, é ser simples. Como eu ouvi essa semana, você pode ser sofisticado e mesmo assim ser simples. Eu já vi muitos pobres se vestindo mal, tendo más condições de vida, mas com o coração cheio de orgulho. E já vi muitos ricos se vestindo com a melhor roupa, comendo do melhor, indo aos melhores restaurantes, mas com um coração tão humilde e simples. Não é a roupa que você veste, a casa ou o carro que você tem, é o seu coração, meu irmão. Os fariseus vestiam as melhores roupas da época, a melhor túnica, mas aquilo não fazia dele homens de Deus. Eu quero te dizer que esse evangelho é o evangelho como diz o Senhor. O homem vê o exterior, a aparência, mas Deus vê o coração. Se você tem um chamado, saiba que você não precisa aparecer para que ele flua. Davi estava lá de trás das malhadas e Deus o viu e o chamou. Eu quero encerrar essa noite orando e eu quero que você diga: Deus, me ajuda a viver esse evangelho descomplicado, simples. Eu quero ser um tradicional sobre aquilo que é bíblico. Eu quero ser um tradicional sobre aquilo que guarda a minha fé. Ajuda-nos, Senhor, porque nesse tempo de modernização da igreja,
Eu penso que muitos bons princípios têm sido perdidos. Não é a roupa, Senhor. Não é nem a forma como se fala, mas é o coração. É o coração, Senhor. Ajuda-nos a viver em nossos corações o evangelho da verdade e da vida. O que nós queremos é nunca nos desviar, nos perder do evangelho que foi vivido por Ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor, a demonstração da Sua vida é o evangelho que nós temos que viver. Em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos cristãos que mantenham a tradição daquilo que é bíblico, mas que não sejamos tradicionalistas. Não, nós mudamos sim. Somos modernos, podemos ser sofisticados, mas a humildade ela continua viva, é bíblica. A simplicidade é bíblica. Ajude-nos a ser homens e mulheres humildes, simples. Eu tenho descoberto, Senhor, como eu disse antes, que a vida de um cristão não tem que ser uma vida de luta contra o pecado. Uma vida de luta contra o pecado é uma vida muito cansativa, mas tem que ser uma vida de busca ao Senhor. Quanto mais perto do Senhor, mais longe do pecado nós estaremos. Em nome de Jesus, ajude-nos a ver que com a nossa simplicidade podemos dizer para qualquer pessoa no universo: Jesus ama você, Deus ama você. Põe a mão no seu coração, permita que o Espírito Santo te toque. Permita que Ele toque teu coração. Nós já vamos encerrar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração, Senhor, igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Jesus, dá-nos um coração igual ao teu,
um coração parecido com o teu coração. O homem mais inteligente da história, mais amoroso, mais sábio de toda a história do universo, Jesus. O Senhor foi capaz de transformar homens tão imperfeitos em homens que revolucionaram a história do Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a com o nosso testemunho de vida simples na Tua presença, revolucionar o coração das pessoas à nossa volta. Que essa igreja seja uma igreja que vive a simplicidade do Evangelho. O amor, o respeito, a paz, a alegria, o perdão, a graça. Em nome de Jesus, eu peço que a palavra dessa noite, essa mensagem, frutifique em nossas vidas, em nossos corações e famílias. Leva-nos em paz, Senhor. Nos dá uma noite abençoada e um restante de semana tremendo na Tua presença, pelo poder do nome de Jesus. Amém.